Nós vamos a Londres conversar com o Américo Martins, aquele bispo preso por fazer oposição, por criticar o ditador da Nicarágua, Daniel Ortega. Voltou a ser preso depois que as negociações entre o governo, entre a ditadura na Nicarágua e a Igreja Católica fracassaram. Uma das exigências da ditadura da Nicarágua é que ele fosse embora do país. Solto, foi condenado a 26 anos de cadeia por traição à pátria, vejam só. Ele poderia ficar em liberdade, mas longe da Nicarágua. Onde é que pegou a negociação, Américo Martins? Bom dia. Bom dia, Colombo. Ótima quinta-feira a você e a todos que nos acompanham. Pegou porque o bispo Rolando Álvares, que é um grande crítico da ditadura nicaragüense, não se sujeitou a ser exilado do país. E essa era uma condição do governo nicaragüense, como você lembrou. Ele saiu da prisão na segunda-feira à noite. Ficou sob os cuidados ali da polícia no nunciatório apostólico da Nicarágua e depois voltou à prisão na quarta-feira depois de ter se recusado a deixar o país. Ele queria que, além disso, além de continuar no seu próprio país, que outros religiosos e padres nicaragüenses que também estão presos pela ditadura do Daniel Ortega também fossem soltos. A primeira oportunidade que ele teve de ser exilado foi em fevereiro deste ano, quando o governo nicaragüense expulsou do país mais de 200 opositores, entre religiosos, políticos, jornalistas e outras atividades ali, gente que era muito contra esses abusos dos direitos humanos e da política praticados pelo Daniel Ortega. E todos eles perderam a cidadania nicaragüense, o que é visto como um absurdo por todos os diplomatas que acompanham o caso na Nicarágua. O bispo Rolando Álvares também perdeu a sua cidadania, teve a sua cidadania revogada por um ato ali da ditadura, e no dia seguinte a se recusar a ir para os Estados Unidos, ele acabou sendo sentenciado a 26 anos de prisão. Estava cumprindo essa pena, foi liberado parcialmente na segunda-feira à noite, voltou à cadeia ontem, porque nas negociações entre os bispos católicos, inclusive representantes do Vaticano e a ditadura do Daniel Ortega, ficou claríssimo que o Ortega queria que ele fosse embora da Nicarágua. E um homem de princípios, de 56 anos, que vem denunciando esses crimes da ditadura nicaragüense há mais de 5 anos, ele resolveu que ele queria continuar na Nicarágua. Ele quer ser livre, ter a sua cidadania e continuar criticando o governo dentro da Nicarágua e não no exterior. O governo nicaragüense não aceitou e ele acabou tendo que voltar para a cadeia. A gente lembra também, Colombo, que recentemente, quando o presidente Lula esteve com o Papa Francisco lá no Vaticano, o Papa pediu para o presidente conversar com o Daniel Ortega e tentar solucionar aí essa crise, não só do Rolando Álvares, mas com toda a Igreja Católica na Nicarágua. Por exemplo, vários outros religiosos estão presos também e todas as contas bancárias da Igreja nicaragüense estão congeladas pela ditadura. O presidente Lula já disse publicamente que vai sim conversar com o Daniel Ortega, vai sim tentar dar uma contribuição para isso, mas até agora essa conversa não aconteceu e o Rolando Álvares voltou para a prisão na ditadura nicaragüense. Colombo. Até porque, né, Américo, se alguém precisa, é mais uma confirmação de como o Estado na Nicarágua funciona de forma enviesada. Não é a ditadura quem tem que estabelecer acordo com o Poder Judiciário para decidir quem fica na cadeia, por que fica na cadeia, quem pode sair, quem não pode sair e quais são as condições para alguém sair. Então, se alguém ainda tem alguma dúvida de como funciona o Estado na Nicarágua, é só transportar para qualquer outro ambiente, para cá, por exemplo, essa decisão. O presidente da República não pode tomar a decisão, não tem de tomar e não pode tomar a decisão sobre quem fica solto, quem é preso, por que é preso, quais são as condições para que a pessoa saia da cadeia e muito menos estabelecer condição para que aquela pessoa volte à liberdade. Ela só perdeu a liberdade porque criticou o governo, porque é crítica do governo, crítica da ditadura. Ele não pode impor condição para que aquela pessoa volte, para que aquela pessoa saia da cadeia e volte a exercer a sua liberdade, que foi indevidamente tolhida, se for embora do país. Aí é capitular a ditadura, né, América? É uma decisão super difícil, porque o bispo está preso, né? E, enfim, desnecessário entrar em detalhes aqui sobre o período duríssimo que ele deve estar
tá vivendo, mas é capitular à ditadura. Não, em nome da minha liberdade, que foi indevidamente cassada, eu aceito ir embora daqui. É uma decisão corajosa, né, Américo? Muito corajosa, uma decisão baseada em princípios, né, Colombo? O bispo Rolando Álvares é um homem de 56 anos, está preso nessa prisão modelo, a chamada prisão modelo na Nicarágua. Ele já perdeu muito peso, deve estar sendo muito maltratado. Isso que você acabou de relatar é a realidade na Nicarágua. Você não tem um judiciário independente nesse momento, essa é uma das características de uma ditadura. Você não tem uma oposição organizada porque ela foi completamente tolhida. Vários desses pré-candidatos à presidência, gente que tentou concorrer contra o Daniel Ortega e foram impedidos de concorrer justamente por esse judiciário que não é independente, foram exilados nos Estados Unidos, chegaram ao cúmulo de caçar a cidadania dessas pessoas, que é uma medida absolutamente extrema. Ontem eu já disse aqui na CNN quem é Daniel Ortega para decidir quem tem o direito de ser nicaragüense ou não. Tudo isso deixa claríssimo a essência desse regime. Não existe como classificar de qualquer outra forma. Trata-se de uma ditadura brutal. E o bispo Rolando Álvares tomou uma decisão que, como você disse, é muito difícil. Ele preferiu continuar preso a deixar o país, porque ele achou que isso seria um ato covarde, e ele quer que os outros prelados, os outros padres que estão presos também sejam liberados. Eles estão presos por crimes de opinião, crimes de consciência. O governo nicaragüense alega que a Igreja Católica estava lavando dinheiro, por isso congelou todas as contas da igreja e determinou ali que os padres e bispos mais críticos fossem encarcerados por crimes de opinião. Trata-se absolutamente de uma ditadura. Espera-se que o presidente Lula de fato consiga conversar com Daniel Ortega e de fato exerça pressão sobre ele para tentar não só resolver a questão do Rolando Álvares, o bispo, mas também dos outros padres e a questão de uma abertura para uma maior democracia na Nicarágua. O Daniel Ortega não está dando nenhum sinal de que pretende abrir nada lá no país, quer continuar no poder e continuar sendo um ditador. Colombo.